Boa noite, meus amigos, minhas amigas do canal Folha do Jair. Para quem não me conhece, eu sou o Daniel Barros e vou conversar com você sobre o novo PGR. Sei que tem muita gente brava aí, muita gente irritada com a indicação que o presidente fez, mas vamos lá. Pode ser que vocês fiquem bravos comigo, mas mesmo sem entender o motivo dessa indicação, eu procurei ver o lado positivo dela. Qual o lado positivo? Ele é um cara que tem alguns posicionamentos já antigos. Posicionamentos que vão de encontro à ideologia do governo. Pode ser que ele tenha posicionamentos diferentes? Pode. Mas eu creio que alguns discursos aí que estão rolando pela internet tenham sido tirados do contexto, como muitas vezes fazem com o Bolsonaro. Pegam partes do que ele fala, pegam um pedacinho de um discurso para fazer todo aquele marketing negativo em cima. Então, peço a vocês, deem um voto de confiança à indicação do presidente. Vamos esperar para ver. Dentre os posicionamentos dele, você vê ele a favor da família tradicional. Ele fala que a família é homem-mulher. E que o Supremo Tribunal Federal não podia ter estendido isso, já que a Constituição é que diz que a família é homem e mulher. Não podia ter estendido isso a outros tipos de união, certo? É um posicionamento dele, que eu concordo. Concordo com ele. Para mim, família é homem, mulher, filhos. É isso que a Constituição diz. O Supremo jamais deveria ter ido contra o que a Constituição diz. Se quisessem alterar, que alterassem, montassem uma Assembleia ou uma PEC, não sei, e fizessem a alteração da Constituição, mas não ir contra a Constituição. E ele é contra esse posicionamento do STF. Ele é contra a ideologia de gênero. Contra a ideologia de gênero. Você vê outros procuradores aí que combatem a corrupção que são a favor da ideologia de gênero. Certo? Então é uma coisa que, para ele ter indicado esse cara, algo de bom esse cara tem. Ele foi indicado pelo Alberto Fraga, ex-deputado amigo do Bolsonaro. Os filhos dele aprovaram o Aras também, deram apoio ao Bolsonaro nessa questão. Ele não é aquele procurador que vai ser contra qualquer projeto, vai ser contra as licenças ambientais, não vai causar problemas nesse sentido. Então, de repente, construir estradas, construir usinas hidrelétricas, tudo isso vai ficar mais fácil. Não vai ter ninguém atravancando isso. Ele é a favor da ampliação dos excludentes de licitude. Coisa que o Bolsonaro quer fazer já. E o Congresso ainda não está disposto a votar esse tipo de coisa. Aumentando os excludentes de licitude, você vai diminuir aí bastante a criminalidade. Porque o criminoso vai começar a pensar mais antes de cometer o crime. Porque ele não sabe o que pode acontecer com ele. E o cidadão de bem não vai ficar com medo de reagir. Muitas vezes tendo a oportunidade de reagir e não reage porque tem medo de ser preso por fazer qualquer mal, qualquer coisa a um bandido. Porque hoje, com a inversão de valores que tem aqui no país, o bandido passa a ser vítima e o cidadão passa a ser o bandido. Então, é um posicionamento favorável, que eu estou de acordo com ele. A gente precisa analisar, não pode ser radical, não podemos também aceitar qualquer indicação, mas temos que usar do raciocínio. Para ele ter indicado, algo de bom o cara tem. Alguma coisa tem no meio. Então, a gente só vai entender dando tempo ao tempo. Deem tempo, quando tiver que criticar, vamos criticar. Eu vou sentar o pau, sem dó. Mas nesse momento é o momento de apoiar o presidente.
Não podemos estar contra ele. Do que adianta ele colocar um procurador que combate a corrupção, mas que é a favor de ideologia de gênero, que é a favor dessa ditadura homossexual que a gente vive hoje no país? Não adianta de nada. Tudo bem, ele combate a corrupção. Todos os outros pontos são esquecidos por ele. Não adianta isso. Tem que ter um equilíbrio. Outro ponto bom que eu achei, ele vai convidar o Ailton Benedito. Ele que estava aí, todo mundo estava alçando a hashtag Ailton na PGR. Ele se manifestou contra ele ser o novo PGR, ele não queria ocupar o cargo de procurador. E ele vai ser convidado a fazer parte da equipe do Aras. Então, mais um ponto positivo aí. Ele teve discursos, sim, tirados do contexto, onde se mostra trechos de discursos dele falando do MST. E como ele mesmo disse, se ele fosse do MST, hoje ele estava sentado numa cadeira do Supremo. E isso é verdade. Prova disso, olha só o Dias Toffoli. O Dias Toffoli está lá, sentado no Supremo e ainda é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele não mentiu. Ele falou a pura realidade do que acontecia aqui no país. Ele é contra alguns posicionamentos do Supremo, como a criminalização da homofobia. Por que ele é contra? Porque isso é uma coisa que compete ao Legislativo e não ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo não é para fazer leis. É para fiscalizar a aplicação da lei, é para julgar a aplicação da lei, é para aplicar a lei em si, ser o guardião da Constituição. Coisa que eles estão deixando de fazer e ao invés estão fazendo o trabalho que é competente ao Legislativo, fazendo leis. Ele pretende montar uma equipe conservadora. Ele teve 7 encontros com o Bolsonaro, 7 encontros presenciais com o Bolsonaro. Provavelmente tenham se falado por telefone, por WhatsApp, outros modos de comunicação, além desses encontros presenciais. Eu votei no Bolsonaro por acreditar nele. Continua com o meu voto de confiança. Vou continuar apoiando. Se ele apoiou se ele indicou esse PGR, eu vou apoiar ele até que eu veja alguma coisa errada. Se eu ver alguma coisa errada, vou sentar o pau também. Que a gente faça, sei lá, manifestações e tire ele de lá. Mas temos que dar um voto de confiança. Até agora o Bolsonaro não nos decepcionou. Em momento nenhum ele me decepcionou, pelo menos. E não vai ser agora. Confesso que fiquei surpreso com a indicação. Não entendi, busquei, procurei aí na internet várias opiniões sobre o Aras. Algumas ruins, outras favoráveis. Então, vou dar tempo ao tempo. Mas peço a vocês, apoiem o Bolsonaro nessa hora. Porque a gente precisa de apoio. A gente precisa de equilíbrio para poder fazer o Brasil crescer. Sem equilíbrio não vamos fazer. Se você tiver um cara radical lá, que não quer que faça estrada nova, não quer que desenvolva regiões aí por causa do meio ambiente, não vai adiantar de nada. Várias regiões do país vão continuar pobres, com gente passando fome. Certo? Se você colocar um cara que é contra a corrupção, mas é a favor da ideologia de gênero, é a favor dessa balbúrdia que hoje é a educação no Brasil, não vai adiantar de nada. Do que vai adiantar combater a corrupção? Se a gente não vai combater os outros males. Tem que haver um equilíbrio. Temos que ser equilibrados. Não adianta ficar com fanatismo, não adianta ficar sendo ultra radical. Temos que ter equilíbrio e racionalidade. Esse momento é momento de apoiar o nosso presidente. Sei que vai ter gente que vai me xingar, eu sei que vai ter gente que vai achar ruim, que vai falar muita coisa, mas essa é a minha opinião. Não posso privar vocês da minha opinião, do que eu acho.
certo? Não adianta eu falar o que vocês querem ouvir só. Espero que vocês compreendam e parem, raciocinem. Vamos dar tempo ao tempo. Certo? Vamos dar tempo ao tempo. É como se o Bolsonaro tivesse assumido em janeiro, em fevereiro, a gente já começasse a cobrar ele ali. Olha, você não fez isso, você não fez... Temos que dar tempo ao tempo. Não adianta. Outro ponto positivo, ele defende o pacote anticrime do Moro. Ele apoia o pacote anticrime do Moro. Então, é um modo de buscar interlocução também. Certo? Vamos ver. Vamos dar tempo ao tempo. Tá certo? Um grande abraço. E que Deus nos abençoe e que continue abençoando o nosso Brasil. Tá certo? Até a próxima.